Refatorar código é uma ciência. Todo mundo tem sua opinião, todo mundo já viu um código que queria refatorar, ou até já que jogar fora um sistema, mas nesse vídeo aqui, a gente vai pautar um exemplo de código real, de alguém que compartilhou na internet e que me gerou a vontade de, eu acho que isso aqui vai dar um vídeo bom para compartilhar com o pessoal. Eu sou Mário Souto, Dev Soutinho, e seja bem-vindo a um vídeo falando sobre pura e simplesmente refatoração de um código. Bora ver? Você que chegou até aqui, ó, não esquece de passar sua janela com o seu boleto da conta do FGTS em cima do botão de like e te inscrever aqui no canal para fortalecer a firma e ajudar o canal a continuar crescendo. Essa semana eu me deparei com esse tweet aqui, ó, de uma pessoa falando sobre parar de usar ternário multiline e de que esse código aqui tava ruim por conta disso e tudo mais. Assim, eu acho que quando a pessoa fez o tweet, né, ao que me parece, ela até comentou aqui embaixo numa resposta minha, o primeiro ponto que ela viu foi esse ternário multiline, né. Mas esse código ele tem muitas outras coisas bem estranhas pra gente conseguir elaborar, tá? Tanto que eu queria até dar um parabéns pro William Martins, que grava comigo o podcast Dev na Estrada. Um grande abraço, querido Will, que fez uma versão otimizada desse código. Ele refatorou ele como proposta. E olha que legal, né? O mesmo código, ele por pessoas diferentes, foi escrito diferente. E eu queria trazer com vocês um pouco dessa ideia de como é que a gente pode trabalhar com refatoração. Então eu quero pegar esse pedaço de código aqui, que eu já transcrevi pra dentro do meu VS Código aqui, ó, tá bonitinho aqui dentro. Ele só não vai ter essas letras em branco aqui, ó, tipo nessa linha aqui do topo e aqui embaixo, porque eu não tô usando um editor chamado WebStorm. Se eu tivesse usando o WebStorm, muito provavelmente eu conseguiria ver isso aqui, mas como eu não tô, então não vai dar pra mostrar aqui pra vocês. E eu queria fazer um paralelo já no começo desse vídeo aqui, que não existe o certo, tá? Vocês vão ver que a gente vai passar aqui por muita coisa que é muito mais sobre parece que é melhor do que de fato ser melhor, tá? Porque para de fato dizer que algo é melhor, você precisa fazer teste, você precisa ter evidência, você precisa ter um monte de coisa. Aqui eu vou pautar um pouco da minha opinião e no que eu acho que a gente pode melhorar esse código aqui e um pouco do processo que eu uso para refatorar. Então, tem o livro Refactoring, que eu já usei muitas vezes aqui, e eu vou primeiro me basear no lance que o Refactoring fala, que é nos maus cheiros de código, né? Então, acho que a principal coisa que a gente pode ver aqui é algumas coisas que a gente pode lidar como anti-patterns. Coisas que claramente estão erradas de acordo com a linguagem que a gente está usando aqui, tá? Coisas que não são comuns, não são usuais de fazer. Como, por exemplo, aqui a gente tem o... Eu vou duplicar esse arquivo, ó. Eu vou fazer o new file.tsx. Que a gente tem o arquivo base e o arquivo novo, né? Que a gente tá mexendo aqui. Primeira coisa, ó. Logo aqui no começo do código, ó, ele tem esse confirm pass. Ele tá igual ao undefined. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é tirar esse undefined, porque por padrão, quando a gente cria um objeto, ó, eu vou até usar o Coca para mostrar isso aqui para vocês. Coca new TypeScript file, ó, se eu criar um objeto aqui, ó, vamos lá, um objeto com essas duas propriedades aqui. Teste é igual a nananã, no caso teria que ser uma função, né, então aqui. Function blah, agora sim. Se eu der console.log em confirm pass e eu chamar blah aqui embaixo, ó, passando o objetinho, repara que ele vai vir como undefined aqui, ó. Se eu passar confirm pass, eu posso passar outra coisa, mas ele muda. Mas por padrão, o valor vem como undefined, então eu não preciso redeclará-lo aqui em cima, né? Então até aqui, beleza. Logo mais abaixo, ó, a gente tem a tipagem dessa função aqui, né? Que no caso, esse código todo, ele é um componente, tá? Ele é um password match de componente. Então, do ponto de vista de code review, tá? A ciência de fazer code review aqui, não necessariamente você precisaria estar rodando esse código na sua máquina para conseguir pegar melhor. Claro, talvez no começo vai ser mais difícil, você vai precisar rodar ele, mas eu tô fazendo do jeito que eu faria no trabalho, tá? Então, pô, se você abriria esse arquivo lá no GitHub, no Bitbucket ou no GitLab, e você estaria fazendo review dele ali direto. Uma coisa que dá pra gente fazer aqui, tá? Seria também a gente tentar extrair isso aqui, ó, daqui. Porque essa definição, não necessariamente a gente vai reusar, mas me faria mais sentido ela tá numa interface fora aqui, ó, interface. E como é um componente, eu chamaria de password match props, para deixar claro que, ó, é relativo às propriedades que esse componente recebe. E aí ele teria, né, password como string e confirmed pass com isso aqui. E a gente já pode matar isso aqui, essa tipagem, e botar password match props. Então, ó, o comecinho aqui, a gente já tá dando um grau, deixando diferente. Beleza. Nesse confirmed pass aqui, ó, por padrão, quando a gente trabalha com TypeScript, a gente pode só converter isso aqui, ó, para falar que é uma string, mas a gente pode dizer que ela é opcional. Para você ver isso aqui na prática, ó, a gente pode vir aqui, tá? Eu vou botar aqui o blah, eu vou botar aqui esse valor e vou tipar aqui assim, ó. Então, no caso, quer ver? Se pá, até eu errei aqui, ó, quer ver? Não, fechou. Aí a gente tem confirmed pass, password match props, password match props. Então a gente passando como a interrogação aqui, né? Quando eu for executar
essa função, o próprio autocomplete ele fala que o password ele é direto, mas o confirm pass, ó, ele é opcional. Se eu vir aqui eu posso passar o password e o confirm pass eu passo extra. Só que se eu não passar o password, que é obrigatório, aí a função reclama. Então nesse caso aqui a gente tá vendo que as coisas estão se ajudando aqui, estão trabalhando junto, estão funcionando em conjunto e tá dando tudo certo aqui. Então, beleza, essa parte foi. Conseguimos refatorar um pouco aqui do código. Próximo passo é, a gente tem essa parte desse regex pass aqui, ó. E isso aqui é uma coisa que, pra mim, por si só, já é um problema, né? Então, tem um ponto que é, toda vez que essa função, que esse componente for re-executado, a gente vai estar regerando essa função. Então, o que eu acho legal, né? Se essa função, ela faz o match do password, a gente pode fazer o seguinte, ó. Regex pass, a gente pode chamar de password match regex. Eu vou jogar essa função para fora do meu componente aqui e eu vou chamar ela nos dois lugares que precisa. Então repara, até agora eu não fiz nenhuma mudança de fato na estrutura do componente. Mas repara que poucas mudanças que eu fiz já melhoraram um pouquinho a leitura. Então a gente sabe que é um password match, que recebe password confirm pass, que ele tem essas props dele aqui em cima, que esse confirm pass é opcional. Aí aqui embaixo começa a ficar meio doideira, né? Porque se tem confirm pass, ele roda de um jeito, e se não tem, ele roda de outro, né? E aí eu tô tipo, meu Deus do céu. Tá, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro passo aqui, tá? Eu vou evitar fazer uma refatoração muito brusca, tal como o Will fez aqui no exemplo dele, tá? Talvez a gente até faça sem querer. Mas eu quero fazer algo muito próximo de como tá esse código pra gente ir melhorando junto aqui. Então, nesse caso aqui, ó, não falando sobre ternário multiline, mas falando sobre ternários, a gente tem muitos ternários nesse código, né? Tem um ternário aqui em cima, que decide o componente aqui, aí tem um ternário aqui dentro para decidir o class name, tem um outro ternário menor aqui dentro, então tem múltiplos ternários, né? O que eu acredito que seria a melhor opção nesse caso que a gente está trabalhando aqui, né? Me parece que, como a gente tem um cenário claro aqui, né? De ter o password de confirmação e de não ter, a gente pode fazer um strategy aqui para conseguir lidar com esse caso do jeito que a gente tem aqui, né? E esse strategy seria uma forma de conseguir lidar com esses ifs sem necessariamente ter que lidar com os ifs. E aí você fica tipo, Mário, como assim? Lidar com os ifs sem lidar com os ifs. Calma, eu já vou mostrar pra você aqui, tá? Esse é o momento que exigia um pouco mais de RAM do meu cérebro, que eu tava pensando aqui. Eu falei do strategy, mas talvez eu fazer um pouquinho mais simples, ó. Deixa eu recapitular, vamos lá. Eu vou pegar essa div aqui, ó, e vou separar ela. Acho que esse é o ponto, né? Eu falei do strategy, mas achei que a minha primeira ideia era só separar aqui. Eu vou manter esse confirm pass aqui em cima. E eu vou aqui embaixo, ó, vou usar function normal pra dizer que a gente tem o password match default, ou seja, que é o caso padrão dele, que estaria muito próximo, ó, desse carinha aqui de baixo, desse componente daqui, tá? Então eu vou literalmente cortar ele daqui e fazer um return desse carinha aqui. E ó, vou ver que ele só depende do password para existir. Vou dar um format document aqui só para ele dar uma indentada e vou alinhar com 2 espaços aqui, ó, só para ele ficar mais bonitinho. Então aqui em cima agora eu não preciso mais desse ternário aqui, ó. Eu posso só vir aqui e chamar o password match default passando o password aqui para ele. Tá? Que a gente recebe aqui em cima, confirm pass. Então repara que a gente já extraiu um pedaço da lógica. Esse componente, ó, ele já cabe na minha tela quando a gente olha. Então, eu citei lá no lance do strategy, tem até um vídeo que eu vou indicar pra vocês, tá aqui na bolinha, porque eu quero tentar classificar as diferentes formas de saída que tem nesse componente aqui. Então, o default é esse else aqui, né? É a saída padrão dele. Já aqui em cima, ó, a gente tem o lance do confirm pass. Então, o que eu acho que daria pra gente fazer é o seguinte. A gente pode pegar isso aqui, ó, todo esse código daqui, dá um Ctrl X. Eu posso chamar aqui, ó, de function e vou chamar de password match confirm pass. E aqui eu faço um return, parênteses desse código aqui. Aí a gente precisa receber o confirm pass e o password, que é literalmente a mesma assinatura que a gente tem ali em cima. Mas olha só, nesse caso aqui, ó, eu não fiz algo muito hardcore. Repara que a gente não fez nada de outro mundo. A gente só quebrou as coisas. Então só de quebrar um pouco esse código, já ficou mais fácil da gente conseguir ler ele aqui, tá? Então aqui, ó, a gente sabe que a gente tem o password match confirm pass e o password match default. Olhando o código do jeito que ele tá aqui, ó, ele ainda tá com o ternário. Sabe o que a gente precisa desse ternário? Pra mim, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Quando eu falei do strategy, seria a gente conseguir classificar essas saídas. Dá pra gente fazer algo nessa linha aqui, ó. If confirm pass. Ou seja, se a gente tiver o confirm pass aqui, né, a gente pode fazer o return dessa saída. Já
Se a gente não tiver nada, o caso padrão seria fazer o return assim. Então olha só, aqui eu consegui refatorar esse código ao ponto de a gente ter a função que lida com a regex aqui fora. Regex é ruim por natureza, é difícil de lidar. Se você não tem teste, uma coisa que eu gosto de fazer particularmente é fazer o seguinte, ó, é vir no site chamado regex 101, que é esse aqui. Aí, ó, eu gosto de copiar a regex, colar ela aqui e tentar escrever algum cenário que teste essa regex. No caso, eu não cheguei a pegar exatamente, ó, eu vou até ajustar para JavaScript aqui. Eu não cheguei a pegar o que essa regex está fazendo, tá? Eu deixei aberto aqui, não me deu trabalho tentar ler isso aqui. Mas, realmente, gente, é bem estranho essa regex aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver, 1, 2... Eu acho que ela tenta pegar a senha, de alguma forma. Mas enfim, X. Eu copiei e colei da imagem, então pode ter algum errinho também. O ponto é, eu gosto de pegar isso aqui, escrever o caso de teste dela e colocar esse save regex aqui, ó. Aí ele vai gerar uma URL pra gente que você pode copiar, dar close e colar como comentário mesmo aqui, ó. Reference. Porque se você não tem um teste para uma regex, a tendência dessa regex ficar perdida no seu código sem ninguém entender amanhã, que é o caso que tá acontecendo aqui agora, eu copiei com a internet, eu não consigo dizer o que tá acontecendo aqui, é muito grande, porque é difícil, dá trabalho ler isso aqui, tá? Então aqui a gente conseguiu deixar claro qual que é o valor de referência, e olha que legal, com poucas linhas de código que a gente conseguiu colocar aqui, né, esse código que a gente estava lidando, que antes estava muito mais complexo e tudo mais, essa parte de entrada do componente, o que define como ele funciona, o que define a regra de negócio principal dele, que é se mostra o match do confirm pass ou se mostra o match do password default, a gente já está conseguindo lidar de um jeito melhor. O próximo passo aqui seria a gente pegar e refatorar essa parte mais interna aqui do componente, ó, que também dá pra gente refatorar do jeito um pouquinho mais direto. Por exemplo, ó, repara que aqui, ó, ele faz um ternário para mostrar uma string vazia. Se você já trabalha com React, você sabe que no React, ao invés de fazer dessa forma, a gente poderia fazer algo nessa linha aqui, ó. Então você fala assim, confirm pass, então faça alguma coisa. Então se tiver o confirm pass, o que dá pra fazer é o seguinte, ó, a gente copiar isso aqui e jogar pra cá. A gente tirou a necessidade de ter o ternário aqui, ó. Não é que o ternário seja ruim, mas é mais claro ler aqui, ó, se tiver o confirm pass, então faça isso aqui. Aqui dentro, a gente também poderia ter alguma estratégia de pré-montar esse class name aqui. E no meu caso, eu ainda vou além e diria que se você está usando muito class name na sua aplicação React, tem uma lib chamada class names React. Tem essa lib aqui, que ela deixa um pouco mais declarativo como que você vai inserir alguma classe no seu elemento e tudo mais. Eu tenho um post com um exemplo parecido com esse aqui. E aí eu vou pegar aqui o class names. Vou colocar o class names aqui mais embaixo no código, tá? Eu vou separar isso aqui, ó. Zona para mover para novo arquivo. Então esse class names aqui, ó, a gente poderia fazer da seguinte forma. E aqui, ó, class name, né? Aí chama a função. E aqui, ó, a gente poderia vir da seguinte forma. A gente tem o text success e o text danger. Se a gente for pegar o exemplo aqui de como é que a gente poderia usar, seria, né, a gente vem aqui, a gente vai passar um objeto mesmo, que é o caso que eu tenho. A chave vai ser a classe que a gente quer aplicar. No caso, vai ser o text danger e o text success. Beleza? Tá aqui. Então, para os dois, eu dei como falso aqui, ó. Nesse caso, a gente pode só copiar essa validação aqui para cima e jogar para cá assim, ó. Const is valid. Pá. E esse é o critério de estar válido. Então, se is valid, mostra isso aqui. Se não is valid, mostra esse outro. Então, só de trazer, ó, uma estrutura a mais, uma função para refatorar e colocar aqui, a gente já conseguiu eliminar essa necessidade do class names aqui, beleza? No caso, a gente pode até ser mais explícito aqui, ó. Const is password different from confirm pass, que é isso aqui. Aí você copia essa variável, taca pra cá e joga ela aqui, ó. Porque quando você lê o código, ele vai ter maior clareza do que tá acontecendo aqui, tá? E seria o ideal até a gente tentar refinar esses outros detalhes aqui, tentar ver uma outra forma. Talvez, para refatorar essa parte aqui, eu jogo até o desafio para você que tá aqui assistindo. Me parece que seria um caso de entender qual que é essa outra validação aqui, no caso de não ter o confirm pass, e fazer um word return, ou seja, a gente retornar antes esse conteúdo aqui, ou até pegar todas essas saídas de texto e extrair para uma função. No final do dia, o segredo de você refatorar um código nada mais é do que você conseguir olhar o cenário que você tem e conseguir ir
quebrando ele em casos menores, beleza? Talvez quebrar muito pequeno seja o extremo cenário possível, né? Mas no caso aqui, a gente consegue pelo menos ler qual que é a regra do que está acontecendo. Então, é um componente de password match, que se tiver o confirm pass, ele roda a regra de confirm pass, se não, roda a regra default. Na regra de confirm pass, a gente checa se o password é diferente do confirm pass, se ele é válido como um todo, né? Essa lógica aqui como um todo é válida. Teria o caso de olhar se não tem o confirm pass, se o password também não dá match na regex de password. Então, me parece que essas regras aqui estão um pouco misturadas, daria para quebrar um pouquinho mais. E o ponto que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Se eu abrir esse base file agora dentro do meu VS Code, ó, essa versão eu não consigo dizer o que está acontecendo aqui. Já nessa versão, com um pouquinho mais de carinho, a gente conseguiu ver algumas coisas. O ideal seria colocar testes aqui, seria colocar mais coisas e tudo mais. Mas eu acho que ele tá um pouquinho mais trabalhável. Essa é a dica que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Fica aqui o meu convite para você deixar aqui nos comentários o que você gostou, o que você achou legal e tudo mais. Eu prometi que nessa semana ia ter um vídeo de Flutter, mas ele acabou indo para a próxima semana, tá? Então você vai ver na próxima semana esse vídeo de Flutter, Flutter Web, o que falta no Flutter Web, e a gente vê na semana que vem. Então fica aqui o meu grande abraço. Valeu, falou e fui!